Recentemente, o tópico da teoria da Terra plana ressoou não apenas na internet, mas também na mídia. Nesse conceito, a Terra não é redonda, mas tem uma forma de disco que suporta o céu em forma de hemisfério. Porém, durante séculos, inúmeras pesquisas clássicas e modernas sobre a forma da Terra e os seus efeitos no ambiente, que são baseadas nas leis da física e da nossa compreensão da geometria do universo, demonstram que a Terra é esférica. A ideia de uma Terra plana tem as suas raízes nas civilizações mais antigas, onde a visão de mundo que encontramos, por exemplo, na Mesopotâmia e também na Bíblia, é a de uma Terra em forma de disco. Esse disco tem uma projeção norte azimutal, onde o Polo Norte está no centro, enquanto a Antártica está na borda e os continentes estão espalhados pelo Polo Norte. Os filósofos gregos antigos sabiam que a Terra era redonda e basearam essa conclusão em evidências concretas, observáveis por qualquer pessoa, mesmo sem telescópios. Os gregos antigos começaram a estudar a geometria, que trata das formas dos objetos, e identificaram as diferentes formas da parte iluminada da Lua, como a Lua minguante, a Lua crescente e outros tipos. Eles descobriram que para que a parte iluminada da Lua assumisse as formas que ela representava, a Lua tinha que ser uma bola redonda ou uma esfera. Pitágoras viu a esfera como a figura geométrica mais perfeita, de modo que ele acreditava que a Terra só poderia ser uma esfera. Cada um de nós pode ver que o Sol e a Lua são redondos, e se fossem discos, teria sido uma coincidência estranha se os discos tivessem sido posicionados de tal maneira que você só pudesse ver a sua vista superior da Terra. Eratóstenes foi o primeiro a fazer um cálculo científico para calcular a circunferência da Terra. Durante uma visita ao oásis do Nilo, em Ciene, Eratóstenes observou que o Sol, ao meio-dia de 21 de junho, atingiu a Terra em ângulos retos no local e que os raios do Sol atingiram a Terra em Alexandria no mesmo dia, em 1/50 de um círculo, ou seja, em um ângulo de 7,2 graus. Como ele sabia que a distância de Alexandria a Ciene era de cerca de 800 quilômetros, ele foi capaz de usar o seu conhecimento geométrico para calcular facilmente a circunferência da Terra. Aristóteles afirmava que a Terra tem uma forma esférica com base em suas observações dos eclipses lunares. Nos eclipses lunares, a sombra da Terra é vista na Lua, já que se a Lua está próxima do horizonte e o Sol acabou de se pôr ou está prestes a nascer, a Lua está diretamente oposta ao Sol no céu. Dessa forma, a sombra na Lua é sempre circular, independentemente da posição da Lua no horizonte. O nosso planeta não é uma bola, mas um elipsoide, uma esfera que é um pouco mais achatada nos polos do que no Equador, devido à rotação em torno do eixo da Terra. Isaac Newton foi o primeiro a postular o caráter elipsoidal da Terra, pois ele mostrou que um corpo elástico quase esférico rotativo e autogravitante aumentaria o seu raio no Equador e diminuiria o seu raio nos polos,
devido aos diferentes graus de gravidade que são maiores nos polos. Na teoria da Terra plana, a Terra e a atmosfera não estão constantemente girando para o leste. Aqui há um mal-entendido básico da primeira lei de Newton e o fato de a atmosfera girar, uma vez que a força de Coriolis e a rotação da Terra influenciam a direção da rotação dos tornados. Ciclones atmosféricos e anticiclones demonstram a rotação da Terra e a direção dessa rotação. O pêndulo de Foucault, desenvolvido pelo físico Léon Foucault em 1851, é um dispositivo que balança lentamente em um fio muito longo de um suporte fixo que demonstra a rotação da Terra. À medida que a Terra gira sobre o pêndulo, o seu plano de balanço em relação à sala está em precessões lentas a uma taxa constante. Pêndulos em diferentes latitudes têm diferentes taxas de precessão, e os dados confirmam não apenas a rotação da Terra, mas o fato dela ser esférica. O astrônomo James Bradley pôde demonstrar em 1728 que o movimento da Terra em relação às estrelas é mensurável, já que a Terra gira em seu eixo e em torno do Sol. Segundo Bradley, a luz recebida das estrelas que entram em um telescópio tem velocidade finita, portanto, desde o momento em que a luz entra no objetivo de um telescópio até o momento em que atinge a ocular, o telescópio se move devido ao movimento da Terra. Portanto, o telescópio deve ser apontado levemente para a frente na direção de seu movimento para compensar isso. A medição desse ângulo de inclinação depende da latitude e por isso também fornece evidências de que a Terra é redonda. A teoria da relatividade especial de Albert Einstein prevê que os relógios sofrem dilatação do tempo quando estão em movimento. Através dos relógios de estrôncio, é possível comparar a diferença da velocidade entre os relógios em redes localizados em diferentes lugares do planeta. Isso serve como uma medida da rotação axial da Terra e da sua esfericidade, uma vez que as cidades comparadas estão em latitudes diferentes e, portanto, em distâncias diferentes do eixo da Terra e têm uma velocidade diferente devido a esse fato. Se a Terra fosse um disco plano, todos os lugares teriam o mesmo tempo. Em um determinado momento, no entanto, os tempos na Terra diferem em até mais ou menos 12 horas. A medição da diferença do tempo entre os locais é a base da navegação astronômica, mais precisamente, a medição da longitude. A mudança de tempo ao viajar ao redor do mundo em uma direção leste-oeste em vários fusos horários é conhecida como jet lag. Ao viajar para o leste, o tempo passa mais rápido e ao viajar para o oeste, o tempo é mais lento. Além disso, ao viajar para o sul ou para o norte, a altura da estrela polar não apenas muda acima do horizonte, em vez disso, o céu inteiro se inclina. Se você estiver em um farol à beira-mar, você poderá ver um navio ancorado no horizonte. No entanto, se você for para a costa, você perderá o navio de vista. A razão para isso é a curvatura da Terra, que bloqueia a vista próxima ao fundo, mas oferece um ponto de vista no farol que permite uma visão mais detalhada. Se a Terra fosse plana, a dinâmica do oceano seria profundamente diferente. De fato, a circulação em larga escala depende de mecanismos físicos diretamente relacionados à esfericidade da Terra. Em uma Terra plana, numerosos fenômenos que foram estudados e observados nos últimos 70 anos não são vistos, como por exemplo o giro do Atlântico Norte, a corrente do Golfo,
a formação de redemoinhos de mesoescala e a sua propagação para o oeste. Na teoria da Terra plana, argumenta-se que se a Terra fosse uma bola, vários voos no hemisfério sul teriam o seu caminho mais rápido e reto sobre o continente antártico, como o do Santiago no Chile para Sydney na Austrália. De fato, existem muitos voos aproveitando o caminho mais curto. Por exemplo, Sydney para Santiago do Chile tem um voo de cerca de 2.000 quilômetros e leva cerca de 12 horas. Este voo seria impossível no modelo da Terra plana, pois a rota seria superior a 28.000 quilômetros e cobrir essa distância em 14 horas exigiria que um avião atingisse quase o dobro da velocidade do som. Os teóricos da Terra plana afirmam que se a Terra fosse uma bola giratória aquecida pelo Sol a 93 milhões de quilômetros de distância, seria impossível ter simultaneamente verões sufocantes na África e invernos congelados do Ártico ou do Antártico sem nenhum calor do Sol. Porém, a energia absorvida é afetada pelo ângulo da distância, já que a energia da radiação direta coletada pela superfície da Terra diminui com o aumento do ângulo de incidência. Por exemplo, um painel inclinado a 90 graus na direção da luz solar não pode coletar nenhuma radiação direta. A transmissão de rádio fornece evidências da esfericidade do nosso planeta. As ondas de rádio refratam e refletem a partir das camadas ionizadas da atmosfera terrestre, e isso foi observado e utilizado em comunicações de rádio. Essa reflexão das ondas de rádio permite que os sinais de rádio se espalhem pela curvatura da Terra. As ondas de rádio de frequência muito alta têm um menor reflexo e as ondas de frequência mais baixa refletem fortemente em alturas que dependem da frequência. A medição da intensidade e da direção das ondas na antena receptora confirma a curvatura da Terra e da atmosfera, bem como a altura das camadas refletivas. A curvatura do caminho da luz é chamada de refração. A manta atmosférica da Terra esférica é curvada e, portanto, refrata a luz. A atmosfera atua como uma enorme lente envolvida em torno da Terra, que nos permite ver um pouco em torno da sua curvatura. Isso causa a diminuição da densidade atmosférica com a altura e também distorce a forma do Sol nascente e poente e também da Lua, um efeito facilmente observável por qualquer pessoa. O campo magnético da Terra se assemelha ao campo produzido por um simples ímã em barra. A maneira mais comum de analisar as variações globais no campo magnético da Terra é ajustar as medidas a um conjunto de harmônicos esféricos. Isso foi feito pela primeira vez por Carl Friedrich Gauss, onde as harmônicas esféricas são funções que oscilam sobre a superfície de uma esfera e são o produto de duas funções, uma que depende da latitude e outra da longitude. O nosso mundo de hoje não poderia ter se desenvolvido se a Terra não fosse uma esfera. As viagens em todo o mundo seriam incompreensíveis sem a forma esférica e a navegação moderna não seria possível sem GPS, que é baseado em satélites que orbitam a Terra. A comunicação e a televisão são baseadas em satélites, alguns dos quais são geoestacionários. Isso significa que eles estão sempre posicionados acima do Equador e orbitam a Terra mais rápido, ou seja, na mesma frequência em que a Terra gira. Portanto, eles permanecem sempre sobre o mesmo lugar na Terra. A partir de 1961, homens foram lançados em órbita ao redor da Terra. Eles começaram a viajar distâncias cada vez maiores pelo espaço
e a ir cada vez mais longe da Terra. Do espaço sideral, homens puderam olhar para trás na Terra e vê-la como um objeto no céu. Eles puderam ver que ela é esférica e o mesmo poderia ter acontecido com todos os outros na Terra, já que fotos do espaço foram tiradas. A Terra é redonda e os velhos estudiosos do Riacho que pensaram nisso há quase 2.500 anos, estudando estrelas, navios e eclipses, estavam absolutamente certos. Eles mostraram que há um contínuo, uma consistência e um acordo com o mundo observado que nenhuma anedota sobre a planicidade do horizonte de uma colina pode superar. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.